Vamos começar, então, mais uma palestra, tá? Desculpa, mais uma oficina do ciclo de oficinas Tecnologia e Geometria da UFPEL, tá? Organizado por mim, Lisandra, pelo professor Giovanni, pelo professor Maurício, pela professora Márcia e pelo acadêmico Christian. Por favor, equipe organizadora, podem abrir, por favor, a câmera para dar um oi? Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. E tem também a ajudante Mirim, que está aqui do meu lado, que é a Anne. Oi, tá? Anne. Obrigada, então, gente. Vamos começar, então, mais uma oficina, tá? Lembrando que elas acontecem nesse ambiente, né? De 25 de junho a 11 de novembro, tá? Peço que vocês deixem a câmera e o microfone desligado, tá? Só se forem solicitados para abrirem, que vocês abrem. E qualquer dúvida, alguma coisa, coloquem ali no chat. E nas notas compartilhadas tem o link, né, para preenchimento da ata de presenças e ao final da oficina para o formulário, tá? Formulário de avaliação, tá? Então, probleminha de som aqui, tá? Nós já voltamos. A oficina de hoje vai ser explorando o Scratch parte 2, e o oficineiro é o professor Maurício, tá? Maurício, então a palavra é tua. Ok. Tudo certo? Tudo certo. Eu vou desligar minha câmera, então. Aí, se precisar, eu falo contigo. Tá bem, tá certo. Obrigado, então, pessoal. Bom, na oficina de hoje, eu resolvi continuar explorando essa ferramenta chamada Scratch, por isso que está a parte número 2 ali. Eu estou trazendo um jogo na mesma linha daquele primeiro que a menina pegava as frutas, naquele cenário que é muito parecido com esse, mas eu trouxe algumas novidades e algumas coisas que vocês mesmos responderam lá no questionário que seria interessante fazer. Bom, para não ficar os mesmos personagens, eu resolvi trazer um personagem que é o Mario Bros, eu acredito que todos conheçam, né? E a ideia desse jogo é fazer justamente esse percurso, mas que ele não atravesse as paredes, né? Essas paredes que estão em verde, a gente vai aprender a fazer isso aqui hoje. Depois eu coloquei aqui onde está o ponteiro do meu mouse, que é essa bolinha vermelha aqui na tela de vocês. Tem alguns bloquinhos, né? Esse bloquinho é um ponto de interrogação. Aqui a gente vai poder fazer uma pergunta para que o personagem, que é no caso o Mario Bros, ele... Travou? Preciso repetir alguma parte? Bom, então o Mário ele vai percorrer esse percurso que está em branco aqui. As paredes estão na linha verde. E esse bloco que aparece o ponto de interrogação, onde eu estou passando o ponteiro do meu mouse, essa bolinha vermelha, a gente vai poder programar, ou seja, fazer uma pergunta para a pessoa que vai estar jogando esse nosso joguinho aqui. Bom, tem mais 3 atores, eu tenho uma flor aqui, então se o Mario encostar nessa flor, ele vai acabar voltando para o início do jogo, e eu vou ter esse outro personagem, que parece um cogumelo, mas esse aqui é o Goomba, não sei se todos estão a par do nome dos personagens lá do Mario Bros, mas o Goomba também, se o Mario encostar no Goomba, ele vai acabar voltando para o início do meu jogo, tá? Bom, como a gente já pode perceber, o Goomba ele tá parado aqui nesse canto inferior direito,
mas a ideia aqui é também implementar, ou seja, dar um pouco de vida para esse jogo, e o Goomba vai ficar andando nessas 4 casas aqui, nesses 4 quadrados, da esquerda para a direita. Então, a ideia é essa aí, a gente vai ter que ficar esperando o Mario nessa posição para esperar o Goomba poder passar, para que o Mario possa vir salvar a princesa que está presa aqui no nosso castelo, tá? Então, é um jogo que não tem tantas funcionalidades assim, em comparação com os jogos atuais, mas é uma maneira bem interessante, bem bacana, de motivar não só a criançada, mas como os adultos, inclusive, a produzir pequenos jogos que possam ser interessantes, principalmente em sala de aula. Tá? Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar já a tela do meu Scratch aqui, antes de avançar os slides, para poder mostrar para vocês o jogo funcionando. E depois eu volto para os slides para que a gente possa ver como programar esse jogo aqui, como fazer esse jogo aqui. Antes disso, né, enquanto eu faço esse compartilhamento de tela, eu vou só desligar minha câmera, tá, para não ficar travando imagem e outras coisas. Tá? Eu vou desligar minha câmera. Bom, eu não tinha falado nada, mas é isso que está aparecendo para vocês, ok? Bom, então aqui eu já estou na tela do Scratch, ok? Eu vou só executar o jogo para que todos possam ver como funciona. Então, quando eu clicar aqui na bandeira verde, né, vai iniciar uma música, a gente vai aprender também a colocar essa música. Eu acredito que vocês já estejam escutando a música de fundo, e eu posso usar aquelas teclas do meu teclado para fazer funcionar. Quando eu passo em cima desse quadrado aqui, ó, ele vai fazer uma pergunta, né? Quantos lados tem um triângulo, já que a nossa oficina é sempre de tecnologia e geometria, então coloquei uma pergunta aqui, eu vou colocar a minha resposta, que é 3, tá? Pressiono o Enter, ele vai dar o parabéns se a pessoa acertou. Se não acertou, ele vai colocar só uma outra mensagem, mas não vai impedir que o Mario permaneça, né, continue, vou só diminuir o volume aqui da música, continue no seu percurso para salvar a princesa. Então, ele vai andando aqui. Conforme eu falei, se ele encostar tanto na flor ou no Goomba, né, vou encostar na flor aqui, ó, ele dá uma mensagem de ops e volta lá para o início. O mesmo vai acontecer se ele encostar lá no Goomba. Tá, eu estou usando as teclas para movimentar o Mario, eu tenho que esperar o Goomba passar para poder seguir adiante. Não se esqueçam que, né, se eu encostar no Goomba, né, ele vai acabar me matando e eu volto lá para o início. Bom, cheguei no final, mensagem de fim, toca a musiquinha de final e termina o meu jogo, certo? Aí eu volto aqui para a tela do Scratch. Bom, eu vou voltar para a apresentação, vou parar o meu compartilhamento e volto aqui para os slides. Tá? Eu só vou pedir um feedback, se todo mundo conseguir me acompanhar aí. Só escrevam no chat algumas pessoas aí, se tiver tudo certo. Eu vou começar a apresentação. Tá? Então, a oficina de hoje é justamente isso. Eu vou acabar atribuindo várias coisas que haviam sido até solicitadas naquela oficina que a Hebe atravessava as paredes. Tá? Então, vamos por partes. Eu espero que seja bem interessante para todos vocês.
Bom, eu vou fornecer alguns materiais para vocês poderem fazer o download. Eu vou já colocar o link aí para vocês fazerem o download desse mapa. O link eu acabei de colocar no chat, né? Vai aparecer esse mapa para o Mário, tá? Então, já coloquei esse mapa aí. Eu já vou colocar o Mário também nesse diretório aí, tá? Então, façam um download do mapa. E assim que fizerem um download, vocês já me avisem. Eu já vou colocar o Mário junto lá. Então, faço o download do Mário e desse mapa aí. Deixem salvo no computador de vocês. Então, assim que vocês fizerem o download desses dois arquivos, né, que é o cenário, né, é o cenário que nós vamos usar de fundo, e o personagem, que no caso é o Mario Bros. Aí vocês deem um OK ali que eu já vou compartilhar a minha tela do Scratch. Ok? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a minha tela, o meu sistema do Scratch, né? Eu acredito que todos já tenham o usuário e a senha daquela oficina anterior. Então, agora eu vou parar a minha apresentação, né? Eu vou só adiantar aqui alguns slides, só para a gente poder conversar, só para recapitular. O nosso palco principal, ou seja, vai ficar aqui, onde eu estou passando o mouse, vai ficar esse mapa que nós colocamos, e esse item chamado Sprites, que está aqui embaixo, vão ser os atores, tá? Então, o nosso primeiro ator vai ser o Mario Bros. Bom, seguindo adiante, só para lembrar que o cenário que a gente está utilizando é uma tela quadriculada. Cada quadrado aqui tem 40 por 40 pontos, tá? Esse PX aqui é a unidade da tela aqui dessa nossa imagem. E lembrando, né, que o centro aqui dessa nossa imagem é o 0, 0 aqui no nosso plano cartesiano, tá? Só para a gente relembrar algumas coisas aí, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, só me dê um minutinho aqui que eu vou só conferir uma coisa. Eu vou só avançar mais um slide, desculpe. Tá? Então, a gente vai ter todos esses atores aqui. Esses parâmetros vocês não precisam se preocupar ou anotar eles agora, porque a gente vai fazer isso todo mundo juntos, ok? Mas a ideia do cenário principal vai ser essa aí. A gente tem o Super Mario, o bloco de questões, temos a flor, temos o Goomba e temos a princesa que a gente tem que salvar. Então, aqui eu já botei alguns tamanhos pré-estabelecidos. O Mario é o que vai ter o menor tamanho aqui para poder deixar na proporção correta. Tá? Isso aqui, a gente poderia trabalhar razão e proporção lá em matemática, mas não daria tempo de abordar tudo isso. Também não estão escutando? Alguém me dá um feedback do áudio? Alô, teste, 1, 2, 3. Oi, tá tranquilo, Maurício, estou te ouvindo. Tá, então tá, ok. Então eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar a tela do Scratch agora. Deve estar carregando já a tela para vocês, ok? Bom, eu já estou aqui na minha conta, né? Se vocês olharem aqui no canto superior direito, aparece Malbrapa aqui. Malbrapa é o meu nome de usuário aqui no Scratch. E é claro que eu já tenho alguns jogos prontos, mas eu vou vir aqui em criar novo projeto, tá? Então, clico no botão criar novo projeto. E aí ele vai começar a criar meu projeto, tá? Então, a tela inicial vai ser essa, ok? A tela inicial vai ser essa aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar o nosso primeiro ator, que é o gato, tá? Então, eu vou clicar na lixeira que está aqui ao lado e vou apagar o gato, certo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou carregar, então,
o nosso cenário. Então, venho aqui no canto inferior direito, eu vou selecionar um cenário, eu venho aqui, ó, carregar um cenário, venho aqui, vai ficar verde, clico aqui, e vou lá no meu computador, selecionar o arquivo que eu mandei para vocês, ó, é esse cenário em verde que aparece, certo? Então, vou clicar em abrir, e ele vai carregar o cenário. Bom, quando essa imagem aqui aparecer, eu já vou aproveitar para responder algumas perguntas que foram feitas naquele questionário de feedback. Que eu acho que boa parte de vocês tinha interesse em saber, bom, mas como é que eu faço para colorir ou para alterar esse meu mapa? Então, eu já deixei uma imagem praticamente pronta para que vocês possam reutilizar elas. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu não quis fazer o mapa por inteiro por inteiro junto com vocês para a gente não perder tanto tempo, mas vamos supor que eu queira apagar algum bloco, tá? Eu vou escolher algum bloco aqui. Então, essa ferramenta que aparece aqui, ó, então, olha só, eu tenho código, estou no canto superior esquerdo, tá? Tem a aba código, tem a aba cenário, tem a aba sons. Eu estou na aba cenários, tá? Então, eu venho aqui na ferramenta lata de tinta. Essa ferramenta lata de tinta é que me permite pintar cada quadrado que está aqui. Então, é claro que eu vou escolher a cor que eu quero pintar. Para mim, está aparecendo esse roxo aqui. Então, se eu venho em um quadrado aqui, ó, e clico com o botão esquerdo, eu vou pintando cada quadrado com essa cor lilás que eu escolhi. Tá? Então, eu só peço para que vocês preservem essa imagem que eu mandei. Tá? Até podem pintar, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou pintar de branco. Então, eu venho aqui novamente nessa cor aqui, nessa seta para baixo, e vou clicar na cor branca. Quando aparece esse menu aqui, ó, aparece a cor, aparece o número da cor, saturação e brilho. Se eu não souber esses números da cor que eu utilizei, no caso eu estou utilizando um verde para representar a parede, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, eu venho nessa ferramenta que é como se fosse uma pipeta, como aqueles remédios de homeopatia, né, que a gente pressiona a borrachinha para empurrar o ar para dentro do vidro, e quando a gente solta a borrachinha, né, o remédio sobe para dentro daquele tubo de vidro. Então, eu vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, ela vai ficar marcada, e ao mesmo tempo já aparece, ó, essa lupa aqui, ó. Essa lupa me permite escolher a cor. Eu vou clicar no verde, é claro, porque eu quero... no verde não, vou clicar no branco, ó. Selecionei o branco, e a cor branco já aparece. Agora eu clico com o botão do mouse em qualquer outro lugar, tá? Já está selecionada a minha lata de tinta, e eu vou pintar de branco aqueles quadrados que eu havia pintado de roxo. Tá? Eu posso, inclusive, apagar um outro. Ó. Eu vou apagar um verde. Ó. Apaguei um verde, ele ficou branco. Tá? Se eu quero desfazer essa minha pintura aqui desse meu bloco verde, eu posso vir aqui, ó. Essa setinha aqui, que está no sentido anti-horário, significa voltar. Tá? Então, ela voltou a ficar verde. Então, o que eu... Então, basicamente, era isso aqui. Se eu quero alterar o meu cenário, eu posso pintar os meus blocos de uma determinada cor que eu escolha. Para essa oficina, eu sugiro utilizar as mesmas cores que eu estou utilizando, esse verde e esse branco, porque esse verde vai ser fundamental para que... Oi? Perguntas? Esse verde era eco. Era eco. Continua. Ah, tá, ok. Esse verde vai ser fundamental para que o Mário não atravesse as paredes, tá? Então, a cor verde é que vai impedir que o Mário atravesse as paredes. Bom, uma vez que eu tenho meu cenário pronto, eu vou voltar aqui para o código e eu vou agora enviar para o meu Scratch, eu vou enviar agora o Super Mario, tá? Então, eu venho aqui em selecionar um ator, venho até aqui em cima, enviar um ator. Aí eu vou clicar com o botão esquerdo quando aparecer essa etiqueta aqui chamada enviar ator. Bom, aí eu vou selecionar o arquivo que eu já deixei para vocês, que é o Super Mario. Tá? Então, selecionei o Super Mario. Tá? E eu percebo que o meu Mario aqui, ele está super grande com relação
ao meu cenário, né? Só para lembrar que o Mario ele tem que ter um tamanho que seja menor do que 40 por 40 pontos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já fiz essas contas aqui, e o tamanho do meu Mario, né? Já está selecionado aqui no canto inferior direito, ele está com tamanho 100. Aí o tamanho dele é tamanho 18, tá? Bom, uma pergunta que foi feita lá naquele questionário de avaliação é, bom, como é que eu descobri as coordenadas onde eu tenho que colocar os personagens, né? Eu pulei isso na outra oficina para poder dar tempo, mas essa oficina está um pouco mais detalhada por esse motivo. Se eu manter o botão esquerdo do mouse pressionado, ó, coloquei o ponteiro do mouse pressionado sobre o Mario, eu posso mexer o meu mouse e colocar o Mario aonde eu quiser. Eu vou colocar o Mario ó, justamente nessa posição que eu quero, que é a posição de partida. O que vai acontecer? Quando eu soltar o botão, eu observo aqui, ó, onde está o meu mouse agora, que a minha posição ficou menos 178 na posição, né, no meu eixo X, e no meu eixo Y ficou menos 120. É claro que alguns ajustes finos eu vou fazer aqui, né? Então, eu já coloquei ele um pouquinho já coloquei ele na posição certa, mas a posição que eu desejo colocar é menos 180, tá? Então, eu vou mudar esse menos 178 para menos 180. Ele vai andar 2 unidades para o lado esquerdo e vou deixar menos 119, tá? Mas se quiserem deixar menos 120, não tem problema, tá? Por que eu botei menos 180 e menos 119? É um ajuste fino que eu fiz. É que como o Mario vai andar de 40 em 40 passos, tá? Para poder funcionar direitinho o jogo, tem esses cálculos aí que são os ajustes finos, então, menos 180 e menos 119. Tá? Mas para quem me perguntou na oficina como é que eu sei essas coordenadas, quando eu coloco o ator, né, quando eu coloco o personagem dentro do cenário, eu posso arrastar ele com o botão esquerdo do mouse. Certo? Então, me dê um feedback aí, me dê um retorno, se está todo mundo acompanhando. Se eu preciso repetir algum passo. E eu acabei de colocar naquele mesmo diretório a imagem da princesa, tá? Então, eu acabei de colocar a imagem da princesa e faço, então, o download da imagem da princesa, tá? A imagem da princesa. E eu também já estou colocando a música lá. Então, depois que vocês colocaram o cenário, colocaram o Mario na posição correta e no tamanho correto, voltem naquele link que a professora Márcia acabou de colocar ali e façam um download da música do Mario e da princesa, tá? Então, a imagem da princesa e a música. A música tem a extensão de arquivo MP3, tá? Poder dar um pouco de vida no nosso jogo, né? Para a coisa não ficar muito monótonas, tá? Então, é isso aí. Já tinha isso. Então, assim que vocês fizerem um download, vocês me avisem aí pelo chat que eu vou seguir fazendo agora a primeira parte do código do Mario. Do jeito que estava antes. Sem ser versão. Oi. Acho que está dando eco da Lisandra de novo. Tá, se alguém tiver alguma pergunta, o Wagner lá já está ok. Eu vou aguardar o pessoal fazer o download da música e da princesa. E aí eu continuo fazendo aqui. Tá, enquanto o pessoal vai fazendo o download, tá, eu vou voltar aqui no meu ambiente e eu vou fazer o mesmo procedimento. Acho que vocês já devem ter feito isso outras vezes, fizeram com o Mário agora. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar um outro ator, nesse caso aqui vai ser a princesa, e eu vou subir a princesa agora para o nosso ambiente, né? Enviar o ator. Cliquei com o botão esquerdo, vou selecionar a imagenzinha da princesa, né? Ela vai aparecer aqui do lado. Vou clicar aqui em abrir e a minha princesa vai aparecer ali. O tamanho da minha princesa é 60.
Então, o tamanho da princesa é 60. O tamanho da princesa é 60. Eu vou movimentar com o botão esquerdo do mouse e movimentando o mouse lá para o canto superior direito e vou deixar a princesa aqui, tá? Bom, eu arrastei, apareceu 179, 120. Coincidentemente, as coordenadas da princesa eram justamente esses aí, tá? Coordenadas da princesa, posição X 179, posição Y 120, tá? E o tamanho da princesa é 60. Então, façam isso aí. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai subir a música. Antes de subir a música, o que eu tenho que observar, né? Que eu estava trabalhando na princesa, né? Então, o foco do meu mouse está aqui na princesa. Observe que aparece a lata de lixo aqui, ó, na princesa, mas eu quero que o foco fique no Mario. Então, eu clico uma vez com o botão esquerdo no Super Mario, na figurinha do Super Mario, e o Mario já vai aparecer aqui na minha caixa de código, tá? Se eu puder seguir adiante, vocês coloquem um OK, sim, ali no chat, que eu já continuo. Ok? A Carla está entrando agora. Carla, é o seguinte, a gente vai fazer um joguinho do Super Mario. Tem que baixar os arquivos, tá? Que estão nesse link que eu acabei de colar, a professora Márcia já tinha colocado. Bom, tem que colocar o cenário, tem que colocar o Mario e tem que colocar a princesa, tá? Então, a partir desse momento, a gente vai colocar o áudio para poder colocar uma música no nosso jogo, tá? Bom, pessoal, 3 coisas importantes, tá? Observar se o Mario está aparecendo aqui nessa parte branca aqui, nessa parte... Eu estou circulando o meu mouse aqui porque o Mario tem que aparecer aqui, tá? Significa o que isso? Que eu vou criar o código para o Mario. Então, aqui lá para o lado esquerdo eu tenho a aba de código, eu tenho a aba de fantasias, tá? Aqui é fantasia. Assim como eu pintei aquele cenário, tá? Eu posso vir aqui e alterar a pintura do Mario, tá? Eu não vou fazer isso agora, vocês podem fazer em casa depois para brincar. Mas o que me interessa agora é vir aqui nessa aba chamada Sons. Tá tudo em branco, certo? Porque não existe nenhum som para o Mario. Então, cliquem na aba Sons. Cliquem na aba Sons. E o que eu vou fazer agora? Eu vou carregar um som. Eu vou clicar com o botão esquerdo do meu mouse, nesse alto-falante que aparece no canto inferior esquerdo, e vai abrir esse menu. Clico em carregar som. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou clicar naquele arquivo MP3 que eu mandei para vocês, que é o Mario, sublinhado, música.mp3. Tem outras músicas que eu vou mandar depois. Tá? Clico em abrir, né? Ou em open, e já vai aparecer aqui, ó, essa onda aqui, ó, essa onda é a onda do meu som do Mario. Então, aqui eu já tenho praticamente tudo que eu preciso aqui. Então, eu vou sair dessa aba Sons, porque o som já foi carregado. Até se quiserem testar, né, vocês podem fazer o seguinte, ó. Clique nesse botão aqui, ó, de play, para ver se esse som está tocando no computador de vocês, ó. Aí fica um traço vertical azul, ó, tocando a musiquinha. Eu vou parar aqui, ó, parei de tocar, e agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o bloco de código. Bom, com isso, eu já tenho 2 atores, que é a princesa e o Mario, tenho o cenário carregado, e agora eu vou começar a fazer minha programação. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Lembre que o jogo começa quando eu tenho a bandeirinha verde clicada. Então, eu venho aqui nos blocos de códigos, eu venho no bloco evento, e vou começar a arrastar meus blocos para cá. O que eu vou fazer? Antes disso, tá, eu preciso só voltar lá na apresentação, eu vou cancelar, eu vou parar um pouquinho o compartilhamento da minha tela, e deve aparecer a minha apresentação para vocês. Tá?
A gente tem que conversar sobre algumas coisas aqui. Deve estar aparecendo para vocês aí um conjunto de blocos operacionais e vários post-its, né? Vários post-its amarelinhos aí com vários textos, tá? Se tiver aparecendo isso, alguém só me coloca um sim ali, okay, que é o pessoal que está me ajudando aí também, Márcia, Lisandro, Christian. Ok. Tá aparecendo. Beleza, olha só, eu vou lá para o canto direito, tá? Que chama-se funcionalidades, tá? Lembre que aquele nosso cenário, ele está dividido, é um quadriculado de 40 em 40 pontos, ou seja, são quadrados de 40 em 40. Eu coloquei uma foto do teclado do computador, e significa o quê, né? Que toda vez que eu pressionar a tecla para cima, eu vou estar subindo mais 40 passos, né? Estou botando passos aqui só para criar uma analogia, no eixo Y. Até desenhei os eixos coordenados aqui, o eixo Y está em vermelho e o eixo X está em azul. Tá? Então vai ficar mais 40 para cima, se eu teclo para cima, se eu uso a tecla para cima, e vou andar menos 40 para baixo, tá? Se eu andar para o lado direito, ou seja, se eu clicar na flechinha para o lado direito, eu vou andar mais 40 no eixo X e menos 40 no eixo X também, tá? Para a esquerda ou para a direita. Só para a gente saber o que vai estar acontecendo aqui, tá? Criar jogo é uma coisa muito legal, envolve umas coisas que eu não comentei assim, né? Porque isso aqui seria um curso que a gente pode dar, um curso só de criação de jogos para desenvolver o raciocínio lógico, matemático, envolve várias coisas aqui. E o nosso foco inicial aqui para esses conjuntos de blocos operacionais, eu procurei resumir, eu vou me deter nesse bloco chamado de inicialização. Então, qual é a primeira frase aqui? O que o Mário tem que fazer? Ele tem que ficar na frente dos outros atores. O que significa isso? O Mário não pode ficar escondido quando ele ficar na mesma posição que um outro personagem. Então, eu quero trazer o Mário para frente de todos os outros atores, tá? Bom, depois o que eu tenho que fazer aqui, né? Eu acho que o meu mouse está aparecendo aqui, a bolinha do lado dos textos que eu estou lendo. Ele tem que ir para a posição inicial. Qual é a posição inicial? A posição inicial do Mário é menos 180 e menos 119. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que deixar claro. Toda vez que o jogo iniciar, tem que mandar o Mário lá para aquela posição. E depois eu vou fazer um processo que eu vou ficar sempre repetindo, né? Independentemente do que vai estar acontecendo no jogo, eu vou sempre repetir até o Mário tocar na princesa. Quando o Mário encostar, ou seja, quando ele tocar na princesa, né, ele vai continuar fazendo o quê? Ele vai esperar 2 segundos, tá? Por que tu escolheu 2 segundos, né? É uma boa pergunta. Esses 2 segundos não foram escolhidos ao acaso, tá? Eu já vou... que quando o Mário encostar na flor, ou ele encostar no cogumelo, que é chamado de o Goomba, ele vai parar o jogo e vai tocar uma outra música. Então, antes de voltar a rodar a música do jogo, ele tem que esperar 2 segundos, que é o tempo que vai tocar a música que ele morreu ou que ele encontrou a princesa, e volta a tocar a música do jogo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é criar o bloco de inicialização. Tá? Depois que a gente fizer esse bloco de inicialização, a gente vai criar um outro bloco chamado de movimentação horizontal. O que significa essa movimentação horizontal? É a movimentação de acordo com o eixo X. Tá? Ele vai andar para a direita 40 unidades, que é mais 40, ou para a esquerda menos 40 unidades. Tá? Essas unidades eu estou chamando de passos aqui. Tá? Então, lembre, eixo X está em azul, por isso que eu botei as flechinhas aqui, esquerda e direita, em azul também. E depois tem que ter um controle sobre esse efeito de andar na horizontal. O que é esse controle que eu estou dizendo? Esse controle é que ele não pode atravessar as paredes. Tá? Então, eu vou pular desse segundo post-it, né, desse segundo adesivo amarelo, e vou vir aqui para esse que está aqui, ó, tá? Eu vou pular o vertical. Como é que vai funcionar esse controle aí? Bom, se ele andou para a direita ou para a esquerda, tá? Eu vou pegar como exemplo, andar para a direita. Se ele mandar para a direita, né? Então só lembrem aqui, tem a flechinha aqui para a direita, ele vai andar 40 passos para
o lado direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais 40 na posição X que está o Mário. Ou seja, se o Mário está na posição 0, ele vai andar 40 unidades para o lado direito. Tá? Então, isso aqui a gente pode explorar o plano cartesiano lá, para quem está estudando isso aí. Então, ele vai andar 40 unidades para o lado direito. Tá? Eu estou pressupondo que ele clicou na tecla seta para a direita. Se ele entrou para dentro de uma parede, o que vai acontecer? Qual é a próxima etapa? Eu vou fazer uma pergunta, por isso que eu botei em azul aqui. Se, né, uma pergunta isso aqui, se o Mário, eu botei tocar aqui, né? Se o personagem, que é o Mário, tocar na cor verde, o que vai acontecer? Se ele tocou na cor verde é porque ele está na parede, e isso não pode acontecer. Aí eu vou fazer uma outra pergunta, uma pergunta dentro de uma outra pergunta, né? Se ele andou mais 40, ou seja, se ele andou para a direita, é isso que eu estou querendo dizer, o que eu tenho que fazer? Se ele andou mais 40 unidades para a direita e entrou para dentro da parede, ele tem que voltar esses 40 passos que ele deu. Então, ele tem que retornar 40 passos. E a maneira de retornar os 40 passos e voltar para a posição que ele estava antes é andar menos 40 unidades. Tá? Então, eu posso explorar vários conceitos aqui. Tá? Então, essa é a ideia. Eu tenho que retroceder. E se eu andei mais 40, para retroceder, eu tenho que andar menos 40. Tá? Bom, pressupondo que agora eu vou estar andando para o lado esquerdo, né? Então, ele clicou na setinha do lado esquerdo, ele vai andar menos 40. E volto para o meu controle X. Então, eu vou adicionar menos 40 na posição X dele. Se a posição dele é 0, né? Se eu pegar 0 menos 40, o resultado final vai ser menos 40. Então, ele vai andar menos 40. Se ele entrou para dentro da parede, ele não pode fazer isso, né? Aí eu vou fazer outra pergunta. Se ele andou mais 40, é verdade que ele andou mais 40? Não, não é verdade. Ele andou menos 40. Então, ele vai entrar aqui no caso contrário. Então, eu tenho que retornar mais 40, ou seja, 40 com menos 40, ele vai voltar para a posição 0. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é um exercício de lógica que a gente precisa trabalhar. Se vocês não compreenderam isso aqui agora, quando a gente for montando os blocos, talvez eu espero que fique um pouco mais claro essa lógica toda aqui. O que eu vou fazer agora? Vou voltar lá no meu Scratch e vou montar esses 3 blocos iniciais aí. Ok. Deve estar já aparecendo para vocês a minha tela do Scratch. Uma coisa que eu não fiz, né? Eu venho aqui, ó, onde está aparecendo sem título, né? Untitled. Eu vou só apagar isso aqui. Eu vou escrever o nome do meu jogo, né? Jogo Super Mario, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Eu botei jogo Super Mario. Só para a gente não perder essa construção aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar o bloco de inicialização. Então, eu venho aqui no código eventos. Quando a bandeirinha verde for clicada, vou arrastar para cá. Só vou dar um zoom para ficar um pouco maior na tela de vocês. Então, quando o Mário for clicado, o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui agora no bloco aparência. Se tiver muito rápido, vocês escrevam lá no chat, me sinalizem que eu vou com mais calma. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que ele já retorna. Olha só, ok? Eu acho que agora todos estão me ouvindo, tá? Meu áudio agora eu já tenho uma confirmação que já voltou para vocês, tá? Ok. Beleza? Ok. Ok, tá. Beleza, vamos continuar aqui então. O que eu tenho que fazer? Eu quero trazer o Mário para frente de todo mundo, tá? Senão o Mário vai ficar atrás dos personagens, isso não é legal.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar aqui, ó, tem umas caixinhas aqui que estão nessa cor lilás aqui, ó, vá para a camada da frente. É isso que eu preciso. Vou arrastar aqui e vou encaixar nesse outro. E uma coisa que eu comentei é que ele tem que ir lá para a posição inicial quando começar o jogo. Então, agora eu saio dessas caixinhas lilás e vou para a caixinha azul, que é a caixinha de movimento. E eu vou pegar essa caixinha aqui. Vá para essa posição aqui. Tá? Como a gente já tinha colocado o Mário na posição correta, ele já coloca o menos 180 e o menos 119, tá? Observe que essa posição é a mesma que a gente já colocou o Mário na posição inicial, já para deixar as coisas organizadas. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir para essas caixas aqui de controle. Caixas de controle, tá? Eu vou repetir até... Eu vou escolher uma caixa aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou escolher essa aqui, ó. Repetir até e tá vazio ali, né? Até quando eu vou repetir isso aqui? Eu quero repetir a música, na verdade. É por isso que eu estou fazendo essa construção aqui. Eu vou repetir até que o Mário chegue na princesa. Então, enquanto o Mário estiver andando por esse labirinto, essa ideia aqui, e aqui eu já vou deixar um parênteses aberto, né? A gente pode fazer jogos de labirintos aqui, fica muito legal isso também. Então, olha só, eu preciso preencher essa lacuna aqui que está aberta. E eu venho aqui em sensores. O que é um sensor, né? Ele vai perceber alguma coisa, o Mário, né? Então, olha só, eu vou pegar o primeiro sensor, ó, tocando em... Aparece ponteiro do mouse aqui, porque a gente pode utilizar o mouse também, mas eu não vou fazer isso nesse jogo. Eu vou arrastar para dentro aqui, ó. Vai ficar branco a borda ali. Do meu hexágono aqui, isso, ok? Ele encaixou ali dentro e eu vou abrir esse menu. Aparece ponteiro do mouse, mas eu vou clicar na princesa. Eu quero repetir essa música que eu vou colocar daqui a pouco, até o Mário tocar na princesa. Então eu vou clicar em princesa. Tá? Depois que eu fiz isso, né, eu vou colocar, eu vou selecionar novamente os controles e vou pegar um controle de tempo. Eu vou pedir para esperar. Lembram daqueles 2 segundos? Aparece sempre 1 segundo, mas se eu clicar 2 vezes com o botão esquerdo aqui dentro, onde aparece 1 segundo, eu posso digitar o número 2, tá? Digitei o número 2. E para finalizar esse bloco de inicialização, eu venho aqui no item som. E aqui, isso aqui é muito legal, porque a gente pode dar um pouco de vida para o nosso joguinho. Bom, eu vou escolher esse bloco aqui, ó. Toque o som, Mário, música. Isso aqui já tem que estar pronto, porque a gente já mandou a música para o nosso cenário. Se todos chegaram até esse momento aqui, eu acredito que sim, acho que está bem pausado. Ok? Só para avisar vocês, às vezes o meu áudio é cancelado, tá? Mas eu estou cuidando disso aí. Se todos chegaram até esse momento, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar na bandeirinha verde e a música deve começar a tocar, ok? O que não vai estar funcionando? As teclas do meu teclado do computador, porque a gente não programou isso ainda. Então, eu vou clicar agora na bandeira verde. Ele vai esperar 2 segundos. Ó, meu jogo já tem som. Percebam que esse bloco que a gente construiu, ele ficou com um realce de amarelo. Significa que o jogo está rodando e está acontecendo aquilo ali, ó. Ele vai ficar tocando essa música até o Mário encontrar a princesa. Ou a gente clicar na bandeirinha, bandeira não, naquele botão vermelho que fica ao lado da bandeira verde. Então, se todos conseguiram fazer essa etapa de colocar o cenário, colocar o Mário, mandar a música, colocar a princesa e escutar a música tocando, a gente vai começar a programar agora os controles do Mário poder andar por esse labirinto. Eu vou parar minha música. Essa música eu acho muito legal.
Acho que até hoje tem jogos do Super Mario, atravessaram gerações aí, do Super Nintendo até esses Super NES aí, esses Game Boy que tem hoje em dia mais modernos. Posso seguir adiante? Só me coloque um sim, não sei se tem alguém perdido aí, mas está sendo gravado. Tinha uns consoles tipo do Sonic, né? Eu ia fazer do Sonic esse jogo. Já na semana O pessoal está passada. dizendo que sim. O pessoal está dizendo que sim, Maurício. Vou seguir adiante então, gente. O do Sonic ia ficar legal também. Mas Super Mario é show. Tá, pessoal, vamos começar a fazer os controles então. O primeiro controle que eu vou fazer, eu vou usar a mesma tela, só vou arrastar aqui, tá? Eu vou fazer aqui o primeiro. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir para cá agora, tá? No menu eventos. A gente já fez isso naquela oficina que tinha a Hebe, tá? A Hebe era a menina, aquela que buscava as frutas. Vou colocar aqui separado, tá? Quando a tecla, aqui aparece a tecla espaço, tá? Mas eu vou colocar o quê? Seta para a direita. E depois eu já vou clicar aqui, ó. Vou clicar outra vez, quando a tecla. Deixa um espaço entre um bloco e o outro, que a gente vai ter que colocar uma coisa aqui embaixo, tá? Para esquerda. Tá? E agora eu vou colocar tecla para cima. E a tecla, né? A seta para baixo. Feito, eu já coloquei esses 4 controles aí. Bom, agora eu preciso dar vida para essas teclas aí, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, agora cancelar meu compartilhamento de tela e vou voltar para os slides. Tá? Eu não vou comentar sobre essas interações com a Flor e com o Goomba. Tem um erro aqui no slide, tá, gente? Ctrl+C, Ctrl+V me pegou aqui, mas todo mundo está entendendo que é o Goomba ali. Tá? Eu vou explicar depois, quando a professora Elisandra enviar o PDF, vocês podem ter o slide corrigido. A inicialização é isso aqui, que eu já tinha conversado com vocês. Isso vai ficar registrado para que vocês possam ter em casa depois. Aqui, olha só. Isso aqui é importante, tá? Respondendo às perguntas que alguns fizeram, acho que a grande maioria tinha ficado em dúvida. A gente já colocou quando a tecla seta para a direita ou seta para a esquerda forem pressionadas, mas a gente tem que botar um controle, né? Esse controle, se a seta direita for pressionada, eu vou andar 40 para o lado direito, né? Para o lado direito. Aqui embaixo, ó, eu já botei as fotinhos das setas, botei quanto ele tem que andar para o lado direito e quanto ele tem que andar para o esquerdo, tá? Então, a posição atual do Mario, aqui eu botei posição X, não importa qual é a posição que ele esteja, mas se eu clicar na seta da direita, vai andar mais 40. Se eu clicar na seta da esquerda, ele vai andar menos 40. Sempre o eixo X como referência. Como é que eu vou controlar isso aí? Aqui no canto superior direito do meu slide. Então, eu tenho que adicionar mais 40 ou menos 40 em X, dependendo de qual tecla eu pressionei. E eu venho fazer aquelas perguntas lá, né? Então, para poder facilitar algumas coisas, e até o entendimento desse bloco que está aqui no lado direito, é isso aqui que a gente vai ter que colocar lá no nosso ambiente, eu fiz aqui um fluxograma. O que significa esse fluxograma aqui, né? Qual é a linha de raciocínio que o Mario vai ter que seguir para as coisas funcionarem e ele não atravessar a parede na horizontal. Então, olha só, o jogo tá rodando o jogo, tá? Essa bolinha vermelha é o meu ponteiro do meu mouse, tá? E ele vem aqui. Então, vamos supor que ele tenha clicado na tecla do lado direito. Ele veio aqui e clicou. Esse meu controle aqui, que vai ser um bloco que vai controlar esse movimento, ele vai andar 40 unidades para o lado direito. Como é que eu vou guardar esse número 40? Eu vou dizer que esse número 40 é chamado de valor. Então, esse número 40 aqui vai ser guardado nessa caixinha em rosa, por isso que eu botei a mesma cor, muito próxima desse controle aqui, vai guardar esse número 40. O que eu vou fazer? A posição que o Mario está, que é a posição X, vai ser igual a quem? A posição que ele está, mais esse valor que está guardado
dentro dessa caixinha rosa. Então, ele vai pegar a posição atual e vai andar 40 unidades para o lado direito. O que vai acontecer? Aqui, ele vai ter uma pergunta para ser respondida, né? O Mário está tocando na cor verde, né? Tocando no verde. Eu só resumi essa pergunta aqui. É uma pergunta, por isso tem um ponto de interrogação. Se a resposta for sim, ele vai perguntar: o valor que estava na caixinha rosa é 40? Se for sim, significa que ele tem que retornar para a posição inicial, ou seja, ele está dentro da parede, então ele vai voltar para a posição inicial, ele vai pegar aqueles 40 que ele tinha adicionado lá no início e vai subtrair de novo. Tá? Se ele colocou menos 40, ou seja, se ele está utilizando a seta do lado esquerdo, essa caixinha que está escrito valor vai ter menos 40. Então, ele vai pegar a posição inicial, vai subtrair de 40 e vai fazer a pergunta. Se ele andou para o lado esquerdo 40 unidades, né, 40 passos, e entrou dentro da parede, né, se for sim, ele vai perguntar, andou mais 40? Não, ele andou menos 40, então ele vem para o lado esquerdo. E aí, somando aquele mais 40 com aquele menos 40 que eu tinha comentado, né, de forma verbal, agora tem uma descrição aqui textual, através desse fluxograma, que talvez ajude vocês a organizar as ideias do que vai estar acontecendo quando a gente montar esse bloco que está aqui. Tá? Eu sei que pode ficar um pouco corrida essa explicação aqui, mas é um joguinho de lógica isso aqui, tá? A gente pode brincar com as formas geométricas aqui, tá? Também desse fluxograma. E uma coisa que eu não comentei aqui, que muitos também me perguntaram, pô, onde é que tá, como é que eu sei a posição do Mário, né? Porque o Mário tem tantos pontos nessa figura dele, eu normalmente, pego as bordas superiores e inferiores da figura, e a borda lateral esquerda e a borda lateral direita. E eu pego os pontos médios aqui, é uma outra coisa até a ser trabalhado, e esse ponto médio, tanto na horizontal como vertical, esse pontinho vermelho que aparece aqui, tá? Se eu consigo dar um zoom para mostrar para vocês, isso, ó, vai ficar um pouquinho melhor para mostrar. Então, esse ponto central aqui é o ponto das coordenadas x e y, né? Quando eu represento um ponto lá no plano cartesiano da minha imagem, tá? Então, é assim que as coisas funcionam, tá? Então, o Mário, ele é construído por vários pontos, mas, na verdade, eu estou utilizando o ponto médio desse meu retângulo aqui, certo? Vou voltar, então, para a posição inicial. E o bloco de controle que eu tenho que fazer é esse aqui. Então, eu vou voltar para a minha parte do Scratch e vou montar esse meu bloco aqui. Vou compartilhar minha tela novamente. Tá? Minha tela deve estar sendo carregada. E aqui tem uma jogada que eu preciso, é uma coisa nova que a gente vai fazer aqui. Eu vou só tirar um pouco do zoom para poder ter espaço para colocar as coisas aqui. Eu venho aqui, ó, nessa caixinha, meus blocos. Tá? Aqui agora é uma criatividade nossa. Eu vou construir um bloco. Então, tem um botão chamado criar bloco, e eu vou criar um novo bloco, e ele vai abrir essa tela aqui na tela de vocês. Ele vai pedir o nome do bloco. Eu vou botar aqui, vou clicar aqui, vou apagar isso aqui, né? Vou botar aqui controle, vou botar um sublinhado X, tá? Vai aparecer assim. O detalhe é que esse controle ele tem que receber quantos passos o Mário vai andar para a direita ou para a esquerda, né? Já que é o X. E eu vou clicar nesse item chamado aqui, adicionar uma entrada. E ele vai deixar aqui, ó, número, né, number or text, né? Aparece em inglês aqui, porque eu acho que eu deixei em inglês aqui a minha ferramenta. Mas o que eu costumo fazer, né? Eu costumo deixar em branco. Eu poderia ter colocado um número aqui, 0, por exemplo, tá? Mas eu vou deixar em branco, eu vou apagar tudo que está aqui, vai ficar simplesmente vazio. Para que eu possa escolher depois o número ou deixar já um número pré-determinado. Então, clico lá em criar bloco, boto o nome do meu bloco de controle sublinhado X e adiciono uma entrada e deixo vazia essa entrada. Clico em OK. Com isso, esse meu bloco já aparece aqui. E eu já posso arrastar esse meu bloquinho controle X para encaixar embaixo da seta direita e para encaixar embaixo da minha seta para a esquerda. Porque ele vai movimentar para a direita ou para a esquerda, que corresponde à movimentação com relação ao eixo X. O
que eu percebo, né? Que aqui na parte superior apareceu um bloco, ó, defina controle X. E é aqui que eu vou botar a programação, ou seja, o código de movimentação na horizontal do meu Mário. O que eu vou fazer aqui? O Mário tem que andar, se ele clicar com a seta do lado direito, ele vai ter que andar, né? Eu vou vir aqui no bloco movimento, eu vou adicionar alguma unidade no eixo X. Eu adicionei essa aqui, ó. Ele aparece o número 10, mas eu não sei se ele clicou em mais 40 ou menos 40, ou seja, se ele clicou na tecla do lado direito ou na tecla para que vai para o lado esquerdo. O que eu vou fazer? Aqui, ó, se ele pressionou a seta para a direita, eu vou andar mais 40, né? Mais 40 unidades. Se ele clicou para a seta do lado esquerdo, eu vou colocar aqui dentro, ó, clico uma vez com o mouse, menos 40, e clico ali dentro. Bom, esse númerozinho 40 que aparece ali, quando ele for chamado para ser trabalhado, esse número 40 vai ficar dentro dessa bolinha que está na cor rosa. Então, essa cor rosa, né, essa bolinha onde está a mãozinha do meu mouse, se eu manter pressionado o botão esquerdo do meu mouse, ó, mantenho pressionado o botão esquerdo do meu mouse, eu vou arrastar para cima do número 10, ó, e o número 10 vai ficar com a borda branca, ó. Então, eu arrasto e solto aqui. Tá, mas ficou rosa, esse adicione uma bolinha rosa. Na verdade, quando a gente pressionar a seta para o lado direito, o que vai acontecer? Ele vai esperar aqui a seta ser pressionada para o lado direito e vai chamar o meu bloco chamado controle sublinhado X e vai mandar esse número 40 aqui para dentro, ó. E aí, o primeiro bloco, que é esse bloco de movimento, vai pegar esse 40 que aparece aqui e vai jogar aqui dentro. E ele vai se deslocar 40 unidades para o lado direito, que é o eixo X. Tá? Eu observei agora que nosso horário é 18h32, eu conversei com a professora Elisandra, e talvez a gente tenha que dividir, talvez não, a gente vai ter que dividir essa oficina aqui em outros momentos. Eu só vou perguntar para a Elisandra aqui no nosso grupo. Só um minuto, pessoal. Eu acho que vou fazer o seguinte, ó, vou só terminar de construir esse bloco aqui, e a gente pode encerrar e continuar isso aqui em outro dia, tá? Eu vou só encerrar, então, de construir esse bloco aqui para vocês. Aí vou só terminar de construir esse bloco e a gente pode continuar na semana que vem, uma outra data que a professora Elisandra a gente possa conversar. Então tá, mais 2 minutinhos, pessoal, aqui, então. Eu vou adicionar, então, aqui esse número 40 que está entrando aqui, eu estou supondo, tá? E agora eu vou fazer uma pergunta. Então, eu venho aqui nos blocos de controle e vou fazer uma pergunta, ó. Se, vou arrastar para cá, né? Se, quando o Mário andou, aqui vai ficar, é a pergunta que eu tenho que fazer. Então, essa pergunta eu tenho que vir aqui nos operadores. Aqui é uma outra coisa muito legal do Scratch, porque eu posso trabalhar os operadores, tanto os operadores matemáticos, de adição, subtração, multiplicação e divisão, quanto os operadores lógicos, né, e os operadores lógico-matemáticos aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma comparação. Então, eu vou pegar esse operador aqui que vai comparar dois números, ó, esse hexágono aqui, e vou colocar aqui dentro da pergunta, ó, se eu vou pegar novamente essa minha bolinha, que vai ter o valor, que vai ser mais 40 se ele clicou na tecla para o lado direito, ou menos 40 para o lado esquerdo. Se o número que veio aqui, nessa minha bolinha, for igual a 40, né, eu tenho que me lembrar daquele meu fluxograma, o que vai acontecer? Eu tenho que verificar se ele clicou com o botão direito ou com o botão esquerdo. Então, eu venho novamente aqui em controle e vou fazer uma pergunta que vai ter duas respostas. Então, por isso tem que ser esse bloco aqui, se, então, ou se não. Tá?
desculpa, aqui eu só troquei, tá? Isso aqui vai ficar aqui dentro. Aqui é o sensor, tá? Desculpa. Se ele está tocando na cor, ó, então vem aqui no item do bloco sensores e pego essa caixinha aqui, ó, tocando na cor. No meu aqui aparece vermelho, tá? E arrasto para cá. É claro que a cor que é a parede não é a vermelha. E aqui tem um detalhe, tá? Então, se vocês clicarem com o botão do mouse na cor que aparece aqui, a minha é vermelha, eu não sei qual é a cor que aparece novamente aquele menu. E eu venho novamente aqui na minha pipeta, ó. Clico na minha pipeta, ele vai deixar meio cinza a tela e vai deixar em evidência o nosso cenário. E eu arrasto o mouse para cá e aquela lupa também aparece aqui, ó. Eu vou clicar bem num verde, ó. Ó, e a cor verde já vai para lá. Ele já pega as características da cor. Então, se o Mário estiver tocando na cor verde, o que eu vou perguntar? Se a tecla que ele pressionou é para andar mais 40, o que eu vou fazer? Ele tem que retroceder. Então, vou aqui na tecla de movimentos e eu vou adicionar. Eu tenho que voltar às 40 unidades. Então, se ele pressionou a tecla direita e ele entrou na parede, é porque ele andou mais 40. Então, eu tenho que subtrair os 40 para ele poder voltar para a posição inicial. Se não é mais 40, nessa pergunta aqui, é porque ele clicou com a seta, com o botão da seta esquerda. Então, ele tem que andar mais 40 para poder voltar para a posição inicial. Certo? Então, esse aqui é o controle que vai impedir que o Mário ande para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, para finalizar a nossa oficina, a primeira parte dela hoje, se eu clicar aqui no botão ir, vai começar a tocar a música. E se eu usar a tecla do lado direito, ó, ou para o lado esquerdo, o que significa? O Mário não vai andar, ó, porque tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, existem as paredes que estão na cor verde. O que eu observo ainda, né? Que aquele bloco que é o controle de X, ele parece que dá uma piscada. Ele pisca porque ele pisca justamente quando eu clico com a seta para o lado direito e para o lado esquerdo. Com isso, ele não consegue atravessar a parede. Então, eu vou parar a oficina por aqui. Tá? Eu só vou verificar aqui que a gente definiu lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu estou respondendo aqui para o pessoal para a gente definir alguma coisa. Ô, Maurício. Oi, Elisandra. Estava te respondendo lá no WhatsApp. Isso. Ah, tá. Eu acabei compartilhando a tela aqui. Eu estou pelo celular. Tá, nós estamos okay. sem internet no prédio todo. Não é só aqui em casa, é. Então, assim, Maurício, eu acho... Tu se dispõe a continuar na semana que vem? Como é que é? Eu posso fazer semana que vem, sim. Isso, eu acho melhor na corrida para não quebrar, não né? Quebrar o ritmo, tá? Não, bem, para mim tá tranquilo, assim. É que o jogo é uma coisa um pouquinho mais complicada de fazer, tem vários detalhezinhos, mas é uma coisa bem interessante até para os pais que estão com as crianças em casa, para motivar eles a não ficar só jogando, mas como criar um joguinho interessante, e depois a gente pode embutir coisas matemáticas aí no meio, né? Perguntas não só da área de matemática, né? Mas, enfim. Era uma ideia que eu tive para a oficina. Isso, e tem vários componentes legais aí também de explorar, o andar pelo plano, né? A musiquinha também, que é bacana. Achei bem legal. Muito obrigada pela oficina mesmo. Então, eu acho que a próxima slide tu nem bota, porque aí não vai ter aquela oficina, né? Então, eu vou só complementar, então, os slides, aí depois, quando tu mandar, tu pode mandar para o pessoal os slides completos, e que um errinho também, que eu já verifiquei aqui. Isso mesmo. Tá? Então, muito obrigada pela oficina de hoje, achei bem bacana. Obrigada, Maurício, obrigada, Mara, Christian, Giovanni, a Anne, né? Estudante mirim Anne aqui. E obrigado pela companhia de todos, né? A gente só pede mais uma coisa, né?
que antes de vocês saírem, né, ou logo, imediatamente que saírem da oficina, preenchem o formulário de inscrição, o formulário de avaliação da oficina, né, que está ali nas notas compartilhadas. E para quem ainda não assinou as presenças, né, que preencha o formulário também. Tá? Então, muito obrigada. Até a próxima quarta, de novo, às 17h30, com a continuação da oficina do Maurício sobre a construção do jogo. Tá? Obrigada, tchau, até quarta. Tchau.